sociais, mas não põe teu nome. Tipo, eu me considero uma pessoa muito... Não é pra pôr nome, não? Não precisa pôr nome. E o projeto foi idealizado em Psicologia nas Ruas justamente com... Ele não é da temática do suicídio, ele pode ter qualquer temática. Isso que é mais interessante dele. E ele tem qualquer mobilidade, por isso que ele está na rua. Então, o interessante do projeto é isso. Começou com suicídio em Macapá, porque o índice de suicídio lá é muito alto. Dentre as cidades do norte, o suicídio no estado do Amapá, em especial na capital Macapá, é muito alto. E aí a gente trouxe esse ano pela primeira vez para Belém para falar justamente na rua sobre suicídio. O CVV é uma entidade filantrópica totalmente sem fins lucrativos que oferece serviços de apoio emocional visando a prevenção do suicídio. Desde 2014 nós estamos com o movimento Setembro Amarelo, que visa justamente dar visibilidade para essa causa, porque a despeito do CVV já existir há tanto tempo, a despeito dos avanços que têm sido discutidos na saúde mental, na preocupação, na atenção que tem que se ter para a saúde mental e emocional, o número de casos de suicídio está aumentando muito. Então, enquanto que no mundo está caindo, o Brasil é um dos 12 países, de todos os 180 países que a OMS mapeia, em que houve um aumento de suicídios nos últimos 10 anos. Então isso é preocupante. O Brasil hoje ocupa o 8º lugar em número de suicídios absolutos no mundo. Então o movimento vem justamente dar visibilidade a essa causa, divulgar o trabalho do CVV, divulgar outras formas de tratamento e de prevenção. Porque, veja, a gente tem que entender o que existe como base. Nós temos alegria e nós temos tristeza. Episódios sempre serão assim, tá? Então, como é que a gente consegue identificar o depressivo, né? É quando aquela tristeza, ela se aprofunda demais. E aí tu pensas na tua vida, e aí tu pensas que aquele ritmo de vida, ele começa a decair, né? Por isso que o nome é depressão, né? Então, há uma lentificação de tudo na tua vida. Tu já vais trabalhar com maior fadiga, tu já não queres ver mais as pessoas, tu não queres te alimentar das mesmas coisas. Então tem uma série de situações que começam a se lentificar. Junto a isso, você vai começar a perceber que existem outros sintomas associados, como por exemplo, falta de sono, né, a questão da insônia, às vezes o excesso da alimentação ou a privação de determinados alimentos. Então, uma certa agonia, um mal-estar, uma vontade de choro do nada, inesperado, você está sozinho, aquele sentimento de solidão. Então, esses sintomas, eles são sintomas que a gente precisa observar em nós. Não é todo mundo que consegue observar isso. A família, os amigos, em contrapartida, tem que começar a observar o discurso da pessoa, o que a pessoa está falando. Então, a gente, na escuta, começa a perceber o quê? Que as pessoas, elas desejam viajar para muito longe, dormir e nunca mais acordar, né? Elas têm um problema, elas vão te falar sobre esse problema, e no momento que elas falam sobre esse problema, elas desejam isso. Então, esse desejo é um desejo complicado, porque a gente está falando de uma ideação, é uma ideia de suicídio, né? Que é justamente dormir e nunca mais acordar, é morte. Viajar para muito longe também é como se aquilo fosse a solução para o problema, e na verdade não é a solução para o problema. Qualquer pessoa pode ser voluntária, basta participar do treinamento, né, e ter interesse em ajudar, em querer contribuir com o próximo. E os nossos atendimentos, eles são feitos pela internet, pelo chat, pelo site cvv.org.br, que lá você tem acesso ao atendimento pelo chat, pelo Skype ou por e-mail. E além disso, a forma mais tradicional que a gente ainda tem, que é o telefone 141, e também presencialmente em alguns postos no Brasil que oferecem esse serviço presencialmente. Então essas são as formas de acesso, né? O site, o telefone e presencialmente. Os nossos atendimentos, eles são baseados numa causa humanitária. Na verdade, não é profissional. Nós temos uma base psicológica, temos profissionais que nos apoiam, mas não somos profissionais. O serviço do CVV não substitui de forma alguma
um tratamento do psicólogo, de um psiquiatra. Então é um serviço de outra natureza, de auxílio, de apoio, ou para a pessoa que está naquele momento precisando conversar, precisando de uma conversa sem julgamentos, de uma conversa que ela possa falar de forma anônima, de forma sigilosa. Então isso é muito importante às vezes para a pessoa que está passando por um momento difícil, ela não tem com quem dividir e ela procura o CVV justamente para ter essa conversa mais aberta. A questão da imprensa é a seguinte, a gente tem uma situação em torno do suicídio que se você não trabalha o suicídio de forma sensacionalista, policialesca, não tem como você pensar isso de outra forma, pelo menos eu vejo pela imprensa assim, né? Existe um mito de que falar sobre suicídio aumenta o número de suicídios. Então por isso a imprensa costuma ser um pouquinho refratária em falar sobre suicídio, há realmente um obstáculo. E só que, na verdade, a própria Organização Mundial de Saúde, ela já editou um manual de prevenção do suicídio de abordagem na mídia, para profissionais da mídia, em que ela mostra que uma abordagem correta, uma abordagem não sensacionalista, não focando na pessoa, não focando na forma como ela cometeu, ela pode sim ajudar a prevenir o suicídio. E é óbvio que tem uma reserva da imprensa também em torno do suicídio, porque o tema ele é um tabu social. Principalmente tendo em vista que nós estamos em torno de uma situação que a nossa cultura, principalmente a cultura ocidental, trata o suicídio como um pecado, como algo que não é bem visto, né? E a gente sabe que o suicídio ele é uma condição pessoal na tentativa de solucionar um problema que a pessoa não vê solução naquele momento. Nós criamos aqui uma Comissão de Direitos Humanos que vem trabalhando há 3 meses em conjunto com a Comissão de Direitos Humanos da OAB. Nós estamos lançamos uma campanha para reduzir a questão de violação de direitos humanos pelos jornalistas especificamente, pela mídia também de modo geral. A imprensa, em contrapartida, não consegue tratar isso de uma outra forma sem expor as pessoas e as famílias que cometeram suicídio. Porque trata-se de um sofrimento psíquico, entendeu? E ele é um sofrimento psíquico. E aí também tem algumas pesquisas que revelam pra gente, principalmente na Argentina, que quando você noticia o suicídio, pode existir o mecanismo de copycat, que eles chamam que é o mecanismo de imitação do ato. Então, vários episódios de suicídio iguais podem acontecer em vários lugares da cidade, porque foi noticiado. Então, existe um risco, mas tudo depende de como você vai tratar. A gente tem que perceber que existe, sim, uma estrutura psíquica depressiva e que esse episódio ele pode aumentar caso você não trate de alguma forma. Então, existem diversas formas de você tratar. As pessoas procuram muito o remédio, como se o remédio fosse a solução. E aí eu faço um alerta. O remédio para a depressão ele deve ser passado por um psiquiatra, tá? E o acompanhamento psicológico deve ser feito por um psicólogo. Então, você pode trabalhar com essas pessoas, às vezes tomar só o remédio não é a solução, porque se você tira o remédio, o sintoma ele vai voltar. E às vezes você causa dependência do remédio também. Então, remédio é importante, mas a terapia também é importante. A terapia ela é maior, tem longo prazo. A escuta, o simples esvaziar-se e poder conversar abertamente sobre aquilo que está se sentindo já alivia muito a ideação suicida, aquele impulso que a pessoa pode ter no primeiro momento. Porque o suicídio ele é muito isso, né? Um impulso. Então a pessoa ela tendo com quem falar naquele momento que ela está com aquela ideia é uma forma muito eficaz de prevenção. Ela vê que alguém se importa e que tem alguém ali para ajudá-la.